Trump se desfez da OTAN e a Europa está sozinha, foi abandonada. O que está acontecendo agora não é um simples desentendimento entre aliados, é uma mudança profunda na forma como a maior aliança militar do mundo funciona. Durante décadas, os Estados Unidos da América lideraram a OTAN com autoridade, e os países europeus seguiam essa liderança quase de forma automática. Mas dessa vez, no meio de uma guerra que já dura semanas e que se intensifica a cada movimento, a resposta da Europa não veio como Trump esperava. Trump pressionou, cobrou, exigiu posicionamento claro, mas o que encontrou foi resistência silenciosa. Nenhum grande anúncio de apoio total, nenhuma mobilização conjunta como já aconteceu no passado. Em vez disso, decisões discretas começaram a surgir, limitando o envolvimento direto, evitando compromissos mais profundos e deixando claro, mesmo que sem dizer abertamente, que essa guerra não é prioridade para os europeus. Esse comportamento muda tudo porque quebra uma expectativa antiga. A OTAN sempre foi vista como um bloco sólido, onde a liderança dos Estados Unidos da América era suficiente para alinhar todos os membros em momentos de crise. Só que agora, diante de um conflito real, cada país começa a agir de acordo com os próprios interesses, e isso expõe uma fragilidade que antes ficava escondida. A Europa olha para essa guerra e enxerga risco. Não apenas risco militar, mas risco econômico, risco político e risco social. Um conflito prolongado no Oriente Médio pode impactar diretamente o fornecimento de energia, pode gerar instabilidade interna e pode pressionar governos que já enfrentam desafios dentro dos próprios países. E é exatamente por isso que muitos preferem manter distância. Enquanto isso, os Estados Unidos da América avançam, se envolvem mais, enviam tropas, aumentam a pressão e tentam manter controle sobre um cenário que já não responde da mesma forma. E essa diferença de postura entre os dois lados começa a criar um afastamento que vai muito além da estratégia militar. É um afastamento de visão, de prioridade e de interesse. Quando uma aliança chega nesse ponto, ela deixa de ser automática. Já não existe aquela resposta imediata. Já não existe aquela confiança total de que todos vão agir juntos. Cada decisão passa a ser analisada, cada passo passa a ser calculado, e isso torna qualquer ação coletiva mais difícil de acontecer. Trump reage a isso com pressão, tentando forçar alinhamento, tentando manter a estrutura que sempre existiu. Só que o problema é que pressão não substitui confiança. Quando os aliados começam a hesitar, não é aumentando o tom que se resolve, porque a hesitação já mostra que algo mudou na base da relação. E essa base sempre foi o alinhamento estratégico. Os Estados Unidos da América fornecem poder militar, proteção e estrutura, enquanto os aliados oferecem apoio político e participação nas operações. Esse equilíbrio funcionou durante muito tempo, mas agora começa a ser questionado, porque o custo de seguir automaticamente deixou de parecer vantajoso para alguns países. Isso cria um cenário onde a OTAN ainda existe, mas já não funciona da mesma forma. Não houve ruptura oficial, não houve anúncio de saída, mas na prática o comportamento mudou. E quando o comportamento muda, a estrutura começa a se transformar, mesmo que ninguém admita isso publicamente. Os países europeus não querem romper com os Estados Unidos da América, mas também não querem ser arrastados para um conflito que não enxergam como essencial. Essa posição intermediária cria um espaço estranho dentro da aliança, onde existe ligação, mas não existe alinhamento total. E esse espaço é perigoso porque enfraquece a capacidade de ação conjunta. Uma aliança militar depende de rapidez, de confiança e de clareza. Quando esses elementos começam a falhar, a eficácia da aliança diminui, mesmo que o poder militar continue existindo. Ao mesmo tempo, essa situação expõe um detalhe importante que sempre esteve presente, mas que agora ficou mais visível. A OTAN depende muito mais dos Estados Unidos da América do que o contrário. Só que agora acontece algo diferente. Mesmo com essa dependência, os aliados não estão seguindo automaticamente. Isso mostra que a influência já não é absoluta. O poder ainda existe, mas a capacidade de alinhar decisões começa a falhar. E quando isso acontece, a liderança deixa de ser natural e passa a ser contestada, mesmo que de forma silenciosa.
Essa contestação não aparece em discursos diretos, mas aparece nas decisões. Aparece quando um país evita se comprometer, quando